Fala, meus amores, JG Campos aqui com vocês, mais um Vai Lá e Faz Cash. Hoje com um tema que eu sou louco, apaixonado, que é comunicação. Só que a gente vai falar de comunicação de um jeito muito diferente. Eu particularmente, posso até estar errado, mas eu nunca vi ninguém falar de neurocomunicação, que é exatamente o tema desse podcast, com o nosso querido William Borghetti. Salve, João. Obrigado pelo convite, Tamo junto, cara. irmão. Obrigado por aceitar, claro. Já, o nome aqui já começou bom, porque vai lá e faz, é da hora. Então a gente vai trocar uma boa ideia. Fantástico, cara. E assim, pra galera, eu tenho certeza que é a primeira pergunta que todo mundo tá pensando. Afinal de contas, o que é neurocomunicação, William? Então, quando eu comecei a perceber, a minha primeira linha de estudo sobre isso foi medo de falar em público. Porque eu percebi o seguinte: pessoas que eu conhecia, que conviviam comigo, conheciam muito do assunto. Então você sentava e trocava ideia com a pessoa ali, ela, arrebentava. Ou então você pegava um projeto e dava na mão daquela pessoa, né? Você vem da área da engenharia, você sabe que é uma galera que tende a ser mais introspectiva. Então se você dá um projeto na mão do cara, trancar ele num quarto, ele arrebenta. E aí eu falava, pô, seu projeto foi muito bom, seu trabalho foi muito bom, seu conteúdo foi muito bom. Fala para aquela pessoa ali. A pessoa simplesmente travava. E às vezes, eu fui muito tempo da área de treinamento e vendas, né? Eu chegava no meu cliente me perguntava uma parada técnica. Eu falava, cara, eu não sei. Mas, mano, vou trazer um cara aqui, o João, você vai ver, esse cara vai subir na mesa e vai dar show aqui. Porque eu tô ligado que você entende, que você conhece. Aí você ia lá e falava, veja bem e tal, porque tava na frente do cliente, aquela pressão, e não saía nada. E aí o cliente falava assim, esse aí que é o teu especialista, que é o cara que dá show. E aí eu falei, mano, tem um negócio aí complicado aí que não sai. Sendo que a pessoa tem capacidade técnica. E aí, cara, fui estudar oratória, fui estudar comunicação, essa coisa padrão que todo mundo vai ver e tal. E aí, cara, fiz vários cursos, aprendi um monte de coisa muito legal e tal, mas eu falei, sabe assim, não é isso. Tem um negócio aí atrás. Foi quando eu conheci a neurociência. Então o que a neurociência fazia? Ela me dava toda a estrutura por trás da comunicação. Porque quando eu falo aqui, esse processo todo já aconteceu. Então, por exemplo, eu tô aqui muito à vontade. A gente tá trocando ideia aqui, a gente tá batendo papo. Então assim, tá fluindo a conversa, a gente tá aqui num flow, numa coisa legal. Se eu tô nervoso aqui, eu não entrego tudo que você merece ouvir. Porque o meu emocional impacta nessa minha questão. E aí eu falei, pô, eu tenho que unir essas duas áreas, a neurociência e a comunicação. E aí eu falei, mas isso é meio óbvio, né? Neurocomunicação é tipo meio normal. Aí fui ver, cara, fui comprar o site lá, como chama? O domínio? Liberado. Fui registrar a marca, liberado. Falei, será que eu tive uma ideia tão... Genial. Me parece tão boa, né? Sim. Às vezes a gente tem que duvidar da nossa... Quando a gente se acha genial, a gente tem que duvidar. Mas assim, pô, é fácil de entender quando, né? E foi aí que eu comecei com essa parada. Então, estudar a neurociência, entender a neurociência e como ela impacta na comunicação e como que a comunicação impacta no emocional na questão da neurociência. Cara, isso é realmente genial. Primeira vez que a gente teve a oportunidade de conversar... foi com a digníssima Carol Brandão, né? Foi, Carol. Foi maravilhosa ela. E ela é essa pessoa comunicativa também. Um beijo, Carol. E, cara, eu achei simplesmente fantástico o que tu falaste. Legal. Porque eu venho de vendas. E, cara, eu sempre sou elogiado pela minha equipe por saber muito bem ler as pessoas. E tudo isso faz parte da comunicação. Eu queria que tu me explicasse qual a diferença entre linguagem verbal e não verbal? Porque isso impacta muito também. E qual a visão neurocientífica disso? Legal. Cara, vou só abrir um pequeno parêntese aqui. Você falou da venda. 99,99 para falar 100, porque na ciência a gente não gosta de falar 100%, né? Então eu vou usar 99,99, vou deixar uma margenzinha de erro aí. 99,99% das vendas são emocionais. Sim. Você compra uma coisa, todo mundo que tá nos assistindo, eu já comprou uma coisa que não precisava. Sim. Mas que caralho que eu comprei isso aqui, né? Aí você compra, aí fica um tempo para entregar, por exemplo, você compra lá na internet, o dia que chega você fala, nossa, mano, onde tá com a cabeça comprar isso aqui? Então a venda, ela é emocional. Só que quando você vai fazer um treinamento de vendas, por exemplo, é uma coisa assim, roteiro, é uma coisa que conversa com o consciente. Sim.
Você não, porra, se a pessoa compra no emocional e você conversa com o consciente, é conflitante, isso não vai funcionar. E aí a gente entra na questão da linguagem, né? Então, primeiro pra gente entender assim, comunicação e linguagem, qual que é a diferença? Todos os animais da natureza se comunicam. Um cachorro que late pra você, ele tá se comunicando, ele tá querendo te dizer alguma coisa. A palavra comunicação vem do latim communicatio, que significa tornar comum. Eu sei, agora você também sabe. Eu tornei a informação comum. Isso é comunicação. Só que se eu chegar aqui pra você e fizer assim, ó, você já sabe uma coisa, eu estou te dizendo, eu estou tornando comum. Até ter uma ideia legal nisso, John, que é assim, o ser humano sente emoções, ok? A gente sente internamente. Sim. Você sente a emoção, você está com raiva. Por que que eu preciso expressar a raiva do lado de fora? Eu sei que eu tô com raiva. Eu não podia ficar de boinha aqui só corroendo a minha raiva? Não, mas eu tenho uma necessidade de expressar a raiva. Por quê? Porque socialmente é importante que você saiba que eu tô com raiva. Eu tá com raiva sozinho não resolve nada o problema. É importante você me ler e falar, pô, o cara tá com raiva, vou por outro lado. Ou o cara tá feliz. Ou o cara tá triste. O que adianta eu ficar em depressão assim, ó, estático? Você vai passar por mim, você vai passar, você não vai me acolher. Agora, se eu tô assim, pá, aí você vai falar, pô, o William não tá legal. Aí você vai me socializar, você vai me acolher. Então veja que tudo isso é comunicação. Linguagem é uma coisa mais específica do humano. Existem algumas teorias que dizem que alguns animais têm algumas linhas de linguagem, mas se a gente for no basicão aqui, linguagem é a simbologia da comunicação. Então, por exemplo, você ter um alfabeto, você ter um idioma, né? Você ter símbolos que se a gente... Pô, se eu chegar aqui no meio da Avenida Paulista e fizer assim para uma pessoa, é uma linguagem, tem um significado e tal. É comunicação, mas também é linguagem. E aí a gente entra na questão da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como o próprio nome já diz, eu tenho a capacidade de expressar em palavras, em falar, mas também existe a questão da linguagem não verbal, que eu gosto de brincar assim, né? Pegando de novo o gancho das vendas. O vendedor chega assim e fala assim, cara, meu produto é muito bom, cara. Meu produto é muito bom. E ele tá falando pro cliente, não compra não, mano. É furada, né? Ou então assim, pô, João, cara, tô mó feliz de estar aqui, cara. Tô muito bem aqui, tô me sentindo assim muito motivado. Com essa energia? E tipo assim, mano. Então assim, o corpo tá falando também. Tem uma dinâmica que eu peço pra galera fazer, até quiser fazer, eu peço pra galera, levanta a mão direita e tal, né? Então aqui você vai me acompanhar, tá? Vamos lá comigo, levanta seu dedo indicador. Vai lá. Aí, você fez aqui, ó. Deu uma travada. Meu irmão, eu tô numa plateia com 300 pessoas. Todo mundo faz aqui. A imensa maioria. E o que é mais legal, a pessoa, ela faz isso, aí ela começa a ver todo mundo com o polegar, ela faz assim, ela tava certa. Sim. Mas ela fala, eu vou imitar, né? Mas eu vou te falar o porquê que eu quase que acertei, ainda dei uma tremida. Eu faço uma dinâmica muito parecida com o meu time de vendas. Legal. Por quê? Vem da programação neurolinguística também, né? Eu sou um amante de tudo isso. Eu ainda quero um dia formar em neurociência, mas eu estudo muito isso, principalmente no caso do neuromarketing. Então, um podcast que eu vou te fazer, vou estar como aluno mesmo. Eu gosto dessa posição com todo mundo. Legal. Imagina de um assunto que eu amo. E eu faço uma dinâmica muito legal. Vamos lá, levanta a mão direita. Beleza, bota a mão no coração. Bota a mão na boca. Agora bota a mão na nuca. Aí a galera, todo mundo bota na testa e não vai na nuca. É isso. Então isso é um treinamento muito legal para que eu ensine as pessoas de que, cara, um bom vendedor, ele precisa ouvir ativamente, ouvir bem. Perfeito. Encontrar o ponto de entrada que eu chamo, mas que a gente sabe que é o rapport, né? Que é onde você vai se conectar com ele. Então, eu uso esse treinamento para essa vertente de linguagem. E eu tenho visto muita coisa também... Porque, cara, não tem como a gente falar de comunicação sem falar de negociação e vendas. Acho que é o principal. E a gente, porque quando a gente fala vendas, a gente imagina um vendedor, uma pastinha, indo vender lá um seguro. Mas a gente se vende numa entrevista de emprego. Exato. A gente se vende num namoro. A gente se vende... você se vende. Você chegou lá pra tua esposa e falou, eu tenho essas qualidades aqui, eu sei fazer isso, nisso aqui eu sou bom. Isso aqui complicado, mas vamos esconder um pouquinho, né? Então, quebra de objeção, é tudo isso. Exato. Então, a gente tá se vendendo o tempo todo.
A pessoa que para assistir a nossa conversa aqui, ela tem que me comprar. Ela tem que te comprar, ela tem que comprar a ideia. Então a gente tá vendendo. Então todo mundo tem que vender o tempo todo. Então, cara, venda é a base da comunicação, porque é a relação humana, você tem que vender ali toda hora, né? Perfeito. Então é necessário isso. E, cara, assim, o negócio que tu falaste é fantástico. Vou fazer a ponte para criar a pergunta, né? Eu sempre falo pro pessoal que tudo é contexto e intenção. Tu tem que ter na tua cabeça qual a intenção que tu queres naquela conversa, para que tu crie um contexto, e contexto nada mais é do que tu trabalhar os problemas, trabalhar as dores, trabalhar a conexão, a identificação, as causas daquele problema que a pessoa tá falando, mas tudo isso dentro de um contexto, de um storytelling, para que chegue na tua intenção, seja ela de venda ou seja ela de conexão. Ah, pô, quero me conectar com o William, eu tenho que criar um contexto para que eu chegue no teu mundo e consiga conversar com você. Perfeito. Eu sempre falo isso pra galera. E tem um conceito que eu acho maravilhoso, e que vem da neurociência, né? Me corrija se eu estiver errado, mas dizem que o cérebro ele é preguiçoso, ele sempre tá buscando economizar energia, né? Então, como é que a gente aplica isso no neuromarketing? Tudo a gente aplica pro cliente, pra pessoa, a ideia de que o cérebro sempre procura sobreviver e prosperar. Então a gente começa a criar toda uma narrativa, toda uma história com a intencionalidade de chegar nesse ponto. E por que eu tô contando isso? Porque tu falaste uma coisa fantástica. Cara, quando a pessoa pensa no vendedor, ele pensa logo num cara com uma pastinha que vai te apresentar e vai querer... Que vai te enrolar. Que vai te enrolar. Que tá com má intenção, que quer te empurrar um produto. Perfeito, é tudo isso. Mas, cara, a gente até usou um exemplo numa conversa que nós tivemos. Sei lá, eu sou o cara técnico, só que eu sou promovido a um cargo de liderança. Pra mim é extremamente importante eu saber me comunicar, porque eu vou comunicar com outras pessoas, eu não vou sair do meu mundinho. E aí, por isso que vem a minha pergunta, pra quem é a neurocomunicação? Então, já pegando no gancho do líder, se você pega uma pessoa técnica, não treina ela nessas soft skills, né, esse nome bonito que tem agora, dessas habilidades adicionais, então o cara é um puta calculador lá. Aí você fala, legal, você vai liderar um time de calculadores. Só que você não monta ele, não prepara ele na liderança, na comunicação, na gestão de pessoas e tal. Você perde um baita calculador, porque ele foi para outro cargo, e você perde um líder e perde tudo, porque não tem mais como voltar. Você põe um cara de líder e fala, não foi legal, rebaixa a tua carteira. Não existe isso. Então você perdeu um baita colaborador ali. E a gente tem que lembrar, cara, que assim, no momento que você tá se comunicando, no momento que você tá entregando esse conteúdo, se você trabalha com humano, a neurocomunicação serve para você. Então, para responder a tua pergunta assim, para quem que é? Cara, se você estiver na caverna nesse momento, com uma internet satélite e você não tem relação com outras pessoas, você tá dispensado. Para você, neurocomunicação não funciona. Agora, se você se relaciona amorosamente, se você se relaciona profissionalmente, se você tem amigos, se você convive numa sociedade, neurocomunicação é para você. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, liderança, cara, é um lugar que a neurocomunicação nada de braçada. Porque o que muitas vezes acontece? De novo, comunicação vem do latim comunicatio, que significa tornar comum. O líder quer uma coisa, ele não sabe se expressar, a equipe entende outra e não chega no resultado. Então é basicamente entender que nível que está a questão da comunicação e do emocional. Eu vi recentemente uma palestra do Bernardinho. O Bernardinho falou assim, na década de 90, o Tandy, o Marcelo Negrão, o Giovanni, aquela, né, que ganharam as Olimpíadas, quando ele fazia o tempo, parava lá para fazer para os caras tomar água, juntava o time, ele falava assim, teu filho tem vergonha de você, mano, você é um inútil, você é um incapaz, os caras estão metendo bola lá em você e você é um nada. Então, você vai voltar pro Brasil, você vai ter vergonha de andar na rua, as pessoas vão te acabar e tal. Isso dava um ódio no cara, o cara ia lá e jogava e ganhava. O Bernardinho falou assim, hoje se eu falar isso, não funciona. E aqui não é juízo de valor de bom ou ruim, é melhor ou pior. É outro jeito. Então, se eu não compreendo o comportamento do outro lado e faço de qualquer jeito, eu não conecto. Sim. Então, onde que encaixa isso? Na liderança, na venda, na gestão de pessoas, treinamento, cara.
todo mundo que está assistindo esse podcast já passou por um treinamento que não serviu para nada. Cumpriu hora. Pegou, assinou a lista, participou. Aula. Todo mundo já foi numa aula que só foi lá para ganhar a presença. Então, por quê? Porque você não compreende o outro lado, você não entende de comportamento, você não entende de emocionalidade. E assim, ó, a gente aprende na neurociência que o conhecimento, o aprendizado, ele é uma memória. E memória se forma com emoção. Talvez você não lembre o que você almoçou há 3 dias atrás, mas você se lembre de um dia que você passou medo quando você tinha 5 anos de idade. Por quê? Porque é uma emoção tão forte. Sim. Você falou que a sua esposa está grávida, né? Provavelmente o dia que você recebeu a notícia da gravidez, se eu te perguntar que dia era, tava sol, que dia da semana, que roupa que você tava, como que ela tava, que cômodo, você sabe todas essas respostas. Sim. Por quê? Porque está envolvido de emocionalidade. Isso é aprendizado. Sim. Então, quando eu estou numa palestra, quando eu estou num treinamento, quando eu estou liderando pessoas, quando eu estou vendendo, eu preciso gerar emoção no outro. E de preferência emoção positiva, né? Fazer com que a pessoa fale assim, pô, isso aqui é legal. E essa questão do uso da neurocomunicação, então assim, qualquer relação humana que há comunicação, quando você dá esse tempero da neurociência, você potencializa um negócio absurdo. E se tu fosse definir assim, quais são os pilares da neurocomunicação, quais seriam na tua visão? Cara, a primeira coisa, compreender o comportamento do outro. Eu gosto muito de uma ciência que é a etimologia, né? O estudo da origem das palavras. Por que isso aqui chama copo e não chama mesa? Né? Tem um porquê. Então, a palavra ego vem do latim eu. Inclusive no latim e no grego. A palavra ego é a mesma, né? O sufixo ismo na língua portuguesa significa relativo a, né? Então, patriotismo relativo à pátria. Empreendedorismo relativo ao empreendedor. Egoísmo relativo a mim. Ô João, compra esse copo aqui que eu tô te vendendo porque eu preciso bater a meta. Eu tô querendo te vender. Olha como eu sou bom. Nossa, minha empresa tem 8 filiais. Nossa, olha como a gente é incrível. Presta atenção em mim aqui como eu sou demais. Relativo a mim. Agora, quando eu vou usar outra palavra do latim, altro, que significa outro, altruísmo, relativo ao outro. Então, se eu tô aqui trocando ideia, eu já entendi que você é um cara que fez engenharia, você é um cara que tá com a esposa grávida, você é um cara empreendedor. Numa conversa, se eu prestar atenção, e eu brinco que assim, a gente tem a capacidade de ler a mente do outro. É só prestar atenção. Porque a gente não presta atenção. Essa é a pura verdade. Cara, tu falou um negócio que até me a gente é mais ou menos assim, a gente só ouve, a gente não escuta. Sim. A gente não presta atenção. E às vezes acontece uma coisa assim, a gente se encontra, e aí, João, como é que você tá? Aí você falou, correria. Aí eu falo, pô, tô correria também. E aí? Pegar trânsito pra ir pra casa. Eu falo, tem que pegar trânsito pra ir pra casa também. A gente falou 1 hora, e você falou de você, eu falei de mim. A gente não tem conexão. A gente ficou falando cada um de si. Sim. Aí, às vezes, você chega assim pra mim, pô, William, tô na correria. Aí eu falo, é mesmo, João? Meu conteúdo não importa agora. É mesmo, João? E aí, correria do quê? Aí a pessoa fica até meio perdida, né, mano? Como é que eu respondo isso? Isso é se conectar. E aí, quando eu escuto tudo que você fala, eu leio a tua mente. Eu sei o que tá passando na tua cabeça. E ali, eu entender isso, me facilita te vender alguma coisa, te persuadir a fazer alguma coisa, né? A diferença de persuasão e manipulação é a intenção, né? Então, persuadir é uma coisa positiva. Cara, eu tenho aqui um negócio legal que vai te ajudar. Eu te lidero melhor. Eu sou um amigo melhor, né? Então, compreender o outro é um pilar essencial, assim. Porque comunicação sempre é pro outro. Se todos os seres humanos da Terra morressem e ficar só você, tua comunicação não serve pra nada. Cara, essas duas coisas que tu falaste me arrepiaram muito. Porque tu começou falando sobre a ideia do egoísmo, e é uma coisa que eu sempre direciono, que eu sou estrategista digital, então eu sempre direciono as pessoas nisso. Quando você pega, eu falo assim, cara, a primeira coisa que tu tem que pegar no digital é tirar o teu ego. Porque por um ego você faz um conteúdo que você quer ser o especialista de tudo, e às vezes o cara quer saber só uma coisa pequena do teu conteúdo. Como é que eu resolvo o meu problema? Exato. E então nunca tu falar do eu. É você
criar uma narrativa para que o herói da história seja sempre a tua persona. Exatamente. Sempre falo isso. E outra coisa que tu falou maravilhosa foi dessa questão de ler as mentes. Porque eu acho que é por isso que o pessoal geralmente fala, pô, mas por que tu... eu utilizo muito disso. Quando eu tô ensinando alguém, eu vou fechar uma venda, fazer um pitch ou alguma coisa, eu coloco a pessoa do meu lado. Para que ela veja todos os artifícios que eu entrei. Porque por mais que exista um padrão fixo, pô, tem um preço fixo disso, tem uma estrutura de produto, eu sempre faço um pitch diferente, porque nunca é pra mim, é pra pessoa. E isso é muito forte. Então, vou dar um exemplo clássico que eu sempre falo também pro pessoal, que é o seguinte, a gente cria o contexto com a intenção de vender. Beleza? Essa é a intenção, eu sei que eu quero vender pra você. Mas eu tenho que solucionar o teu problema. Porque no momento que eu não soluciono o teu problema, tu percebe que eu sou um vendedor chato e quero te manipular e não persuadir. Isso foi... eu vou até anotar essa tua frase, vou assistir de novo, vou anotar essa frase, que é a diferença entre persuasão e manipulação e intenção. Isso é simplesmente incrível. Só fazendo um parênteses rápido de novo na etimologia, per, na língua portuguesa, o prefixo, significa por completo. Né? Perfeito, feito por completo. Então, persuasão, o restante é do latim suadere, que é convencer. Então, o que é persuadir? Convencer por completo. Eu te convenço com muitos argumentos, eu construo uma ideia. Eu não tô te enganando, eu não tô te fazendo alguma coisa errada, eu só estou dizendo assim, ó, eu quero te convencer que ir por ali é o melhor caminho. Então, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Então, persuadir é convencer por completo. Cara, e despertou um gatilho em mim, e aí eu lembrei da palavra gatilho e vou fazer uma outra pergunta relacionada a gatilho. Quando a gente fala de marketing digital, muitas pessoas usam, gatilhos mentais, gatilhos mentais, gatilhos mentais. Mas o que eu observo são que eles usam numa ordem errada. Por exemplo, todo mundo fala, você tem que usar escassez. Só que às vezes tu não estabeleceu uma coisa muito importante antes, que é autoridade. Como é que eu vou gerar uma escassez em você sem eu ter estabelecido uma autoridade perante a ti? Então, como é que isso funciona no cérebro, essa parte de gatilhos mentais? Cara, isso é muito legal, essa parte de gatilhos. Infelizmente, algumas coisas, eu não sei se é no mundo isso, tá? Porque eu não tenho conhecimento do mundo, mas no Brasil dá pra ver muito bem. Às vezes a gente estraga umas coisas que são legais, Deturpa umas coisas bacanas. Coach. Coach é uma coisa muito legal. Muito legal. Tem um monte de ferramenta boa, tem um monte de estratégia, tem um monte de coisa boa, mas zoaram o nome. Sim. Então, às vezes, o cara que ele conhece muito de coach, ele usa um outro nome, ele tá fazendo coach, mas ele usa outro nome porque o nome... A palavra é queimada. Gratidão. Quer coisa mais bonita que gratidão, mano? Mas você fala de gratidão, você fala, lá vem, né? Já queima. Lá vem o coach, gatilho foi a mesma coisa. Sim. Quem criou essa parada foi o Robert Cialdini. O Robert Cialdini lá que escreveu aquele livro As Armas da Persuasão. E o Robert Cialdini, ele tem 6 gatilhos, que ele chama de ferramentas universais de persuasão. Ele foi meu professor na PUC, o Robert Cialdini. Cara, o cara é ninja, assim, ele é muito bom. Quem tá assistindo aí que não conhece o livro As Armas da Persuasão, procura e tal. E ele fala do gatilho da escassez, da reciprocidade, são 6, né? Reciprocidade, escassez, compromisso e consistência, autoridade... E urgência, eu acho. Eu tenho mais 2 aí, daqui a pouco eu lembro e eu falo. Mas assim, Pesquisa aí, produção, manda aí no WhatsApp. Põe aí os 6 gatilhos do Robert Cialdini. Manda no meu WhatsApp aí que eu vou olhar aqui. Pô, agora... Continua que a neurociência vai vir. Então assim... que a galera vai falar. Então assim, cara, quando você cria essas questões, então é um cara que vem da universidade, um cara, inventei aqui que escassez é importante. Por quê? Porque você mexe num lugar que é muito sensível do cérebro humano, que é a aversão à perda. Então, a possibilidade de você perder algo que você já conquistou, ela assusta o ser humano. Tanto que o Daniel Kahneman ganhou um prêmio Nobel. O cara é psicólogo e ganhou um prêmio Nobel de economia. Você fala assim, eu não vou ser prêmio Nobel da minha área. Não, isso é muito fácil. Eu vou ser prêmio Nobel de outra área. O cara para humilhar a parada, né? Sim. Então o Kahneman, ele trouxe a ideia da teoria da aversão à perda, que ele diz basicamente o seguinte:
o ser humano tem menos prazer em ganhar do que dor em perder. Então ele tem muita dor na perda e pouco prazer no ganho. Então a gente pode dar aqui diversos exemplos. Se você ganhar 10 mil agora, bateu um Pix aí e falou, ganhei aqui, comprei ali, abasteci meu carro e tinha lá uma promoção, ganhei 10 mil. Você vai ficar feliz, pô, que legal, uhul. Sim. Cara, 3 dias depois, você nem lembra mais. Pegou o dinheiro, gastou, fez. Agora, se você tomar um golpe de 10 mil, você vai ficar remoendo aquilo um ano. E, meu irmão, 10 mil é 10 mil pra cima ou pra baixo, 10 mil é 10 mil. Deveria dar a mesma alegria, a mesma tristeza, mas essa matemática não funciona no comportamento humano. Então, por exemplo, a escassez de você perder uma coisa que vai te prejudicar, que vai te trazer uma ideia, ela é inclusive prêmio Nobel. É uma coisa que já foi revisada, passou por milhares de crivos para chegar num prêmio Nobel. Então funciona. A única coisa que a gente sempre tem que lembrar, e eu gosto de fazer essa analogia, que é assim, a gente chama de ferramenta essas coisas, né? E não é porque você tem um martelo que você precisa usar o martelo. Você tem na tua caixa de ferramenta. O que é legal? Você chegou no lugar, aí tá vazando um tubo ali, tá vazando água. Aí você abre a tua caixa de ferramentas, você tem centenas de ferramentas e você escolhe qual que é melhor usar naquele momento. Então assim, você não precisa usar serrote se tá vazando água. É legal ter serrote, mas eu não preciso usar. Sim. Então essa coisa do gatilho, às vezes que a gente vê no marketing digital, é uma coisa que você fica assim, agora é o gatilho da escassez, agora é o gatilho. E é uma coisa computadorizada. É muito orelha de... visão de burro que chama, né? Que você só tá olhando naquele sentido. Então o que é legal? Você aprende as ferramentas, são importantes. Na conversa, na conexão humana, nessa coisa bonita, aí você fala assim, cara, aqui funciona uma autoridade. Aí você abre a tua malinha de ferramentas e usa aquela ferramenta. Exato. Não tem uma ordem, uma regra, uma coisa assim engessada. Por quê? Porque o comportamento humano não é exato. Sim. Eu posso dizer assim pra você, se a gente tá aqui na Avenida Paulista, se uma pessoa puxar uma arma pra outra, o ser humano corre. Provavelmente 90 e tantos %. Mas alguém, velho, vai pra cima do cara armado. Ou alguém fica extasiado, parado. Ou alguém fica parado. Então, o comportamento humano não é uma ciência exata. Eu faço isso, acontece isso. Não existe. E quanto mais você se aprofunda na neurociência, mais você descobre essa questão. Sim. Então, a ideia é essa coisa de... não fica usando porque falaram que tem que usar. Sensibilidade humana, entender o outro. Perfeito. Né? O Jung, lá da psicologia, ele tem uma frase que é magnífica, que ele diz o seguinte, não vou abrir aspas porque ele não fala exatamente isso, mas a ideia é essa. Conheça todas as técnicas, estude todas as ciências, leia todos os livros, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Genial. Às vezes a outra pessoa... Cara, tem dia que você não quer sermão. Você quer ser ouvido. João, você pode me ouvir? Eu quero reclamar. Você pode só me ouvir? E eu falar que é o trânsito, e a poluição, que a política. E você fala, muito bem, pronto. Eu não quero discutir se tá certo, entendeu? Tá certo, então, quando você compreende o outro, entende esse contexto e fala, tem uma ferramenta boa para usar agora aqui. Tem uma ferramenta boa. Quando eu abro as minhas palestras, eu sempre falo uma coisa que é assim, a palestra de hoje é inédita. Ela nunca foi dada e ela nunca será dada de novo. Ela é única. Por quê? Porque eu não chego lá assim, slide, temos aqui um foguete, vai lá e faz, tal, e ficar lendo a coisa. Eu faço assim, o que é comunicação para você? Quem pode me dizer o que é comunicação? Pronto, eu já abri uma coisa inédita. Dependendo do que as pessoas falarem, dependendo do que elas querem, aquilo vai sair. Então eu acho que às vezes a gente pensa que é fazer um monte de coisas, quando na verdade é ir pro básico. Sim. Conexão entre pessoas. Vamos trocar ideia? Sem querer, olha, João, como eu sou incrível, você vai me entrevistar, deixa eu te mostrar meu diploma. Não, cara, vamos bater papo aqui, trocar ideia, e olha como a coisa flui muito mais. Cara, eu acho, ligando a modéstia ao contrário, cara, eu acho que é por isso que dá tão certo o que a gente faz, porque eu sempre foco em ensinar a galera fundamento. Então, fundamento, você tem dentro dos fundamentos as ferramentas. A partir do fundamento, tu sabe para que caminho seguir. E só citando que Gabriel Super Ágil mandou, galera, anotem, reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Pronto. Dentro disso,
tu sabe como usar, tu vai saber como implementar. Então, por exemplo, um dos fundamentos que eu tenho, muito grande, e eu sempre dou a referência desse livro que pra mim é fantástico, que é Story Brand, é o nome do livro. Lá ele entrega uma ferramenta sobre desejos e problemas. E aí eu criei um framework baseado no livro que facilita para eu gravar isso e ensinar a galera, que é o DAFE. Então a gente trabalha a ideia de, primeiramente, você ancora um desejo. Pô, eu tenho um desejo de ganhar na Mega Sena. Aí eu tenho os problemas que me impedem de chegar àquele desejo. Foi um péssimo exemplo da Mega Sena porque não é uma coisa vendável. É uma coisa de sorte, né? Mas vamos lá. Então você falou de palestra. Então, por exemplo, que eu chego na palestra, eu ensino a ferramenta. E eu falo assim, galera, é o seguinte. A partir dessa ferramenta, levanta a mão aí quem empreende. Aí o cara levanta. Aí eu seleciono alguém na plateia e falo, cara, me diz aí o que é o teu negócio. Qual o desejo que as pessoas procuram atingir? Aí o cara fala, eu sou quiroprata. A galera vai lá porque tá com dores ou tá com a coluna desregulada. Então eu quero deixar o cara com uma postura melhor. Beleza, esse é o desejo dele. Mas quais são os problemas que impedem dele fazer isso? Aí tu tem 3 níveis de problema. Problema externo, que é aquele problema mais óbvio. Cara, eu tô torto. Uhum. Beleza? Um problema interno, que é aí que entra uma coisa que tu falou fantástico, que venda é emocional. Porque todo mundo trabalha o problema externo. Então ele tenta trabalhar o consciente. Só que tu tem que trabalhar o problema interno. É como ele se sente em relação àquele problema. E aí é o problema interno. Então, pô, eu me sinto incapaz por eu ser torto. Eu estar torto, eu estar com dor. E aí sim, você também tem um problema muito legal, que é o problema filosófico, que aí vem a pergunta. Que nada mais do que os questionamentos que a pessoa faz. Por que pra mente humana, quando você o questiona, isso é tão forte? Ou eu tô errado? Não, tá certo. Inclusive a gente chama de pensamento socrático, né? Sim. O Sócrates tinha aquela coisa assim, o cara falava, eu amo. Aí o Sócrates falava, o que é o amor? O amor é querer o bem e querer que a pessoa tá perto e tal. E ele falava assim, mas por que você quer que a pessoa esteja perto e esteja disponível para você? E aí quando você chega, normalmente, esse questionamento socrático, quando você chega em 3 níveis, a pessoa já começa, ela começa a entender assim, eu nem sei por que eu quero isso. Eu nem sei por que eu tô apaixonado. Eu nem sei por que eu tô aqui vendendo. Eu nem sei. Por quê? Porque fica essa analogia que você fez muito legal de como se fosse uma cebola, né? Ela vai ter nas camadas ali. Exato. A gente ficar no rasinho, no externo, é o que todo mundo tá fazendo. Você vai ali, põe uma placa, fala, vendo aqui um negócio, né? Então é o que todo mundo tá fazendo. Agora, quando você quer se aprofundar, quando você quer entender o outro lado, cara, eu dou aula pro pior público do planeta que existe, que é adolescente. É o pior público. E eu não tô falando aqui mal do adolescente, não, porque eu falo pra eles isso. Para vocês são o pior público para se dar uma palestra, para se dar aula, para se comunicar. É o pior público. Só que é o seguinte, quando você passa essa barreira com o adolescente, ele se torna o melhor. Você já viu gente mais engajada que adolescente quando quer uma coisa? Olha a manifestação. Tropa de choque descendo a borracha. Quem tá lá na frente apanhando? Por uma ideia. Cara, eu acredito que tem que acontecer uma ideia. Ele vai lá e apanha da polícia, toma uma borrachada, toma tiro de borracha. Não, velho, não tá lá. Eu já tô, a minha geração tá tipo ali de longe, fala, deixa os meninos ir lá pra ver. Então o adolescente, quando ele engaja no negócio, e aí o que é isso? Motivação, dopamina, emocional. Então assim, essa coisa da regrinha, vamos ensinar aqui, tem a sua importância, tem o procedimento, mas sem uma... E aí você falou uma coisa que eu gosto muito, o conceito, né? Ensinar, você usou até uma outra palavra, você falou, você falou nas minhas palestras, eu ensino a... Não foi o conceito? Um framework. Mas você usou uma outra palavra de... Eu ensino uma ferramenta para depois... mas você falou assim, que tem que eu ensino o conceito, a base do negócio. O fundamento. Fundamento. Isso, foi a palavra que você usou. Então, olha que legal isso. Eu ensino o fundamento, né? A pessoa sabe, ela tá... Porque também você tá motivado... Um burro motivado é o pior modelo que existe, né? Uma pessoa que não sabe o que fazer motivada. Então, ela tem toda a infraestrutura, todo o fundamento, mas ela emocionalmente tá bem para fazer aquilo, tá preparada. E isso é treinável, cara. Isso é treinável. A gente acha assim, é dom, é dom da palavra. Eu já ouvi isso tanto, cara, dom da palavra. Fala, cara, é assim, ó, pega 10 crianças assim, joga uma bola. Quem tem dom aí? Você vê que tem um menino que pisa e cai na bola e tem um que já peteca com 5 anos.
tem um dom ali, que a ciência vai chamar de aptidão, né? Dom é uma coisa mais espiritual. Mais empírica. A aptidão é uma coisa mais científica. Legal. Esse menino não joga no Real Madrid só com dom. Não joga. Ele tem que se alimentar bem, ele tem que treinar, ele tem que ter cabeça. Quantos jogadores incríveis a gente já viu que o cara... Incrível jogando bola, mas não tem cabeça. Se arrebenta na carreira e tal. E quantos meia boca que o cara tem uma cabeça boa. Na hora da final o cara não esquenta. E aí tem uma carreira... Ele é muito melhor emocionalmente do que jogando futebol. Mas ele consegue ter uma carreira incrível porque emocionalmente ele tá pronto. Então, cara, a diferença... Se você pegar... Usando futebol, né? 22 jogadores ali. Cara, a técnica do melhor e do pior não é... Tirando um Romário, um Pelé, um Ronaldo da vida, é médio. O que vai diferenciar esses caras aqui? O quanto que ele tá ali na final do campeonato para bater o pênalti emocionalmente. Chutar a bola é o de menos, todo mundo sabe ali. Exato. Ninguém joga num time da Série A e que não sabe chutar um pênalti. Mas o cara entra numa pilha ali da torcida, o emocional, e isso diferencia o cara que tá frio ali. O cara que tá frio que vai lá e faz o que tem que fazer. Então você vê que a relação entre a minha comunicação, o meu emocional, a minha capacidade de performar, Perfeito. tá tudo coligado, né? Cara, e tu acabou de fazer uma coisa que é uma coisa que eu sempre tento trazer para todos os especialistas. E é muito difícil de conscientizar as pessoas disso. A primeira coisa, fundamento. Por que eu tenho essa ideia de fundamento? Foi perguntado ao Michael Jordan, quando ele tá numa fase ruim, o que ele faz? Ele, cara, eu volto nos fundamentos. Isso é simplesmente fantástico. Então, o que eu crio na mente da pessoa, tanto uma pessoa que eu tô ensinando, ou eu tento transparecer isso na rede social, ou eu tento ensinar você a fazer pro seu público. É o seguinte, e aí vai entrar minha pergunta sobre storytelling depois, o que eu entendo sobre storytelling, o que eu estudo sobre storytelling é, tudo que você gera na tua narrativa tem que fazer a pessoa criar consciência daquilo e criar suas próprias conclusões. Então a gente chama de conclusão inevitável no marketing. Então tudo que tu te comunica, que tu estás falando aqui, tu chega para explicar um conceito de uma forma muito didática, que é o que a galera mais chama, mas nada mais é do que o quê? Tu tá te comunicando de uma forma que faça com que eu crie as minhas próprias conclusões a respeito daquilo, me levando para onde tu quer que me leve, para consciência. Uhum. Cara, isso é fantástico. E tu falou também sobre adolescente. Existe um outro conceito que a gente também usa muito, que é o nome desejo latente ou desejo visceral. Isso é muito difícil de fazer as pessoas sentirem. É muito mais fácil quando é um público mais jovem. Porque tu gera essa sede, essa provocação. A gente citou ainda agora há pouco o Bernardinho provocando o time também. Isso nada mais é do que criar, por exemplo, um inimigo em comum. Pô, eu odeio esse inimigo, isso me motiva a agir. Uhum. Ou, eu tô comovido por essa situação, isso motiva a agir. Ou, eu fui contundido por essa ação, você me provou que eu sou um bosta e eu quero provar que eu não sou. Então, tudo isso é um motivo pra pessoa agir, isso é muito forte. E eu vejo o storytelling como essa consciência, né? De você levar a pessoa a ter uma conclusão inevitável. Então, como é que isso funciona no cérebro humano? Na neurociência, a vista da neurociência. Por que storytelling é tão importante? A gente tem que começar a entender o seguinte, por exemplo, você falou a pessoa, me repete o termo aí, ela mesma toma decisão. Muito legal isso. Você dá as informações. Conclusão inevitável. Conclusão inevitável. Então, olha, cara, isso é tão óbvio, é tão basal, é tão simples. Mas olha como a genialidade tá no fundamento, de novo. Uhum. Eu chego pra você e falo assim, cara, esse é o melhor copo pra beber água que tem. Tudo bem, você vai avaliar quem sou eu, minha autoridade, você vai fazer milhares de análises aí pra ver se realmente isso aqui. Quando você chega nessa conclusão, você não se bloqueia com a tua própria conclusão, isso não faz sentido. Então, se eu acho que isso aqui é o melhor, a decisão tá tomada. Sim. Mas não vou falar assim, será que eu tenho autoridade para fazer análise? Cara, é só ver na internet. Você joga um assunto assim, legalização de arma, todo mundo sabe tudo. Aborto, todo mundo sabe tudo. Privatiza ou não, a gente tá tendo a treta aí do metrô. Todo mundo sabe tudo sobre privatização, se deve ou não fazer. É maravilhoso. Todo mundo tem opinião sobre tudo.
Então, quando a gente analisa isso e fala assim, bom, já que todo mundo tem opinião e gosta de dar opinião, e se eu municiar essa pessoa de informações para que quando ela falar para ela, isso aí é bom, ela vai ser o meu vendedor, ela mesma. Eu só entreguei as opções ali e ela falou. Por quê? Porque quando uma coisa vem externa, a gente tem mecanismos de bloqueio. Será que é? Meu dinheiro? Será que tá tentando me enganar? Tem toda uma coisa. Agora, quando você baixa essa guarda, não, eu não tô querendo te convencer, não. Só queria te falar aqui A, B, C, D e E. Não, mas aí você vai tomar a decisão. Olha que moral. E essa coisa social, né, pro cérebro, o cérebro ele fica muito contente quando eu tô participando do grupo. A gente tem uma necessidade de aceitação, de pertencimento. Então, se eu tô comprando aquele serviço, aquele produto, se eu tô fazendo parte do grupo de uma coisa que é legal, que é importante, e isso me faz ser aceito, a minha decisão é mais fácil de ser tomada. Né? Então, o cérebro, o que eu quero dizer assim, essa guarda que fica ali prestando atenção em tudo que está acontecendo para não acontecer nenhum problema, ela baixa as armas. Porque aquilo não parece um risco, né? Então, você põe as informações ali e a pessoa vai tomar a decisão. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai encher ela de argumento e ela vai tomar uma decisão que não é bom e legal. A gente tem que trabalhar com estatística. Alguns não vão funcionar. Cara, na neurociência, a neurociência é muito legal porque assim, crack vicia pra caramba. 90 e tantos % das pessoas usam uma vez, mano, vira viciado naquele último grau que a gente vê na Cracolândia. Tem caso na neurociência de pessoa que fuma crack e não acontece nada. Porque o cérebro humano é assim, velho. Não dá pra falar assim, todo mundo que fizer isso vai dar isso. Não dá. Tem gente que toma tiro na cabeça, perde um pedaço da cabeça e continua vivo. Coisas que nenhuma ciência, nenhuma medicina, nada explica. É tipo, aconteceu. Porque principalmente o cérebro humano, o corpo humano como um todo, mas principalmente o cérebro, ele tem, sei lá, quintilhões de possibilidades. E a gente nunca vai conseguir brecar todas e falar assim, nossa, toda vez que eu chego lá e falo assim, olha, o carrinho vai fechar. As pessoas vão, nossa, o carrinho vai fechar, vamos comprar agora. Não vai acontecer isso. Então a gente tem que trabalhar com estatística, com probabilidade, com esse tipo de coisa. Então, para o cérebro, quando eu deixo ele confortável, e se a gente for na neurobiologia, eu baixo o cortisol, a capacidade de perder, eu deixo a pessoa muito tranquila, motivada, suba a dopamina, a chance dela se tomar a decisão é muito alta. Né? Por isso que a gente usa, por exemplo, a autoridade, a tal da autoridade. Por que é importante eu ter autoridade? Porque qualquer pessoa que te vir falando, ela tá te vendo lá e fala assim, quem que é esse cara para falar isso? Esse cara leu 2 páginas de um livro e tá falando aí. Quem garante que eu não catei, antes de entrar aqui, não assisti um vídeo no YouTube ali, tô repetindo tudo que eu escutei, porque eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa. O que me garante é a minha estrutura. Se alguém falar, pô, esse cara aí gostei, deixa eu ver, e procurar, ela vai achar. Sim. Ela vai achar a estrutura. E a autoridade tá nisso. A autoridade tá na recorrência. Então, se você, por exemplo, que você falou, pô, você entra lá na minha rede social, tem o stories, tem o conteúdo, tem material, tem tudo. E tudo se explica, cara, com comportamento. Eu penso muito isso, cara. O Daniel Kahneman, que eu falei que ganhou o Nobel, ele tem um teste que é muito lindo. Ele fez assim, na década de 70 foi feito esse teste, então não tinha internet. Ele pegou o jornal da universidade e inventou 3 palavras. Inventou. Pegou lá, vamos inventar uma palavra aqui. Aí inventou 3. Todo dia na capa do jornal ele colocava uma palavra, no outro dia ele colocava 2. No outro dia ele colocava outras 2, no outro dia ele colocava as 3, no outro dia ele colocava uma, e fez isso durante 6 meses. Todo dia. Todo dia. Palavras inventadas. Palavras que ele criou. Se eu falo pra você assim, tabídolo, o que você acha? Você fala, não sei, é uma palavra que não tem associação, né? Beleza. Passou um tempo, não me lembro agora no livro lá ele fala, mas acho que também 6 meses, passou um tempo, assim. Ele chamou os alunos da universidade e para fazer um teste. E o teste consistia no seguinte, eu vou te dar 15 palavras inventadas e você tem que dizer se a palavra é boa ou ruim. Só isso. Gostei dessa aqui, essa aqui me traz uma coisa boa. Essa é boa, essa aqui não é boa. Depois de muito tempo que aquelas palavras ficaram bombardeando a ideia. Quando
fez o teste com milhares de alunos, quais foram as 3 palavras mais bem votadas como confiáveis? Veja bem, é uma palavra inventada, não tem Confiabilidade nenhuma. Não tem juízo de valor. Sim. É igual você, quando você conhecer um gringo e o cara xinga na língua dele, ele não xinga no português. É igual a gente falar fuck, não sai. Você não, porque não tem conexão emocional essa palavra. Agora você xinga aí no português, aquela funciona. As 3 palavras mais votadas foram as 3 palavras que ficaram bombardeando na cabeça dos caras durante muito tempo. Por isso que quando a gente tá vendo um jogo lá, Coca-Cola, ninguém fala, Coca-Cola, vou tomar uma Coca-Cola nesse momento. Não, ela dá um pontinho, ela passa no teu feed, ela tá no outdoor, tem o caminhão na rua, tal. Aí um dia você fala assim pro seu cérebro, preciso tomar um refrigerante. Teu cérebro vai aonde? No que tá mais familiarizado. Porque as coisas que estão familiarizadas pra gente são mais confiáveis. Eu fui pro Egito, e o Egito fala árabe, né? E eu fui comprar uma pasta de dente. Cheguei no mercado, as pastas de dente tudo em árabe. Como é que pasta de dente que compra? Aí eu vi Colgate, o desenho, o logo, a cor, escrito em árabe. Mas assim, desse mundo que eu não conheço, isso aqui é o que está mais perto de ser familiar. Aquilo me fez tomar a decisão. Por isso a importância da gente postar com recorrência na rede social. Então assim, você abriu meu Instagram, eu pingo. Você abriu amanhã, pingo. Você abriu amanhã, pingo. Aí um dia você teve um problema de comunicação. Você está na tua empresa, deu uma treta na liderança. Aí você vai assim, cérebro, busque alguém para resolver meu problema de comunicação. Pô, tem o William lá, todo dia ele fala, eu vejo que ele fala, que ele explica. Então essa recorrência, ela não é assim, postei, deu 5 curtidas, ninguém viu. Tem que continuar. E ganha o jogo quem continua isso. Né? Cara, é fantástico isso, porque eu amo conversar sobre esse assunto. Quando tu entende, e eu venho de mercado financeiro, que te contei, né, um pouco disso, e é muito surreal eu dizer para um leigo o quanto que marketing e mercado financeiro tá ligado. É muito surreal eu dizer isso para as pessoas. Eu gravei um podcast recente com o Aro e a gente tava conversando sobre isso. As bases de fundamento que eu utilizo, tanto no mercado, porque eu ainda mexo para mim, né? Eu não sou mais um produtor de conteúdo de mercado, mas tanto as bases que eu uso no mercado quanto no marketing são as mesmas. Tudo é baseado em comportamento. Perfeito. Então, se tu pegar, por exemplo, no mercado financeiro, teoria de Down, é uma das mais famosas, uma das mais antigas. O que ele fala? Ele fala exatamente sobre como as massas se comportam. Como você analisar essas massas e como isso reflete num gráfico, reflete no comportamento de compra. E eu faço exatamente isso no marketing. Porque, cara, e eu vou te contextualizar para gerar... a gente já tá indo para a fase final, para gerar uma das perguntas que eu acho que mais a galera tá querendo saber. Tu fala de neurocomunicação, certo? A gente sabe o quanto é difícil você entender o cérebro humano, ainda mais porque não se entende por completo e são diversas pessoas diferentes. Às vezes, e eu sou uma dessas pessoas, eu tive que me trabalhar muito no aspecto de liderança em relação a isso. A minha mente, ela cria conexões muito rápidas. É o que a galera chama de mente criativa. Só que eu venho da engenharia, que é lógica. Muitas vezes as pessoas elas desconectam lógica de criatividade. Às vezes tu é muito de exatas, números, e desconecta isso da criatividade. Eu não, eu conecto muito. Eu falo, cara, criatividade é tu te expor a várias coisas para que tu crie conexões lógicas para isso. Perfeito. Então, quando eu vou ensinar para alguém alguma coisa, quando eu vou aplicar, até eu chegar nesse formato de ensinar o fundamento para depois entregar a ferramenta, que isso foi até de certa forma recente, de uns 2 anos para cá, tive essa virada, porque eu tinha dificuldade de fazer a pessoa executar aquilo que eu estava ensinando. Perfeito. Então, como que tu ensina alguém a se tornar um neurocomunicador? Como é que tu duplica esse conhecimento? Cara, como eu falei para você, o aprendizado é uma memória. A memória tem emocionalidade. Então, por exemplo, uma coisa que até os professores que estão nos ouvindo de qualquer coisa, mas se a gente pensar o professor da escola pública, professor de criança, guarda isso com carinho que eu vou falar. A pessoa do outro lado, ela precisa, e é um processo neural, não é, ela não decide isso, tá na genética. Ela precisa de motivação para fazer aquilo. A gente ouve motivação, parece assim, uhul, vamos bater palma. Não é isso.
Motivação, de novo, né, falando da etimologia, motivação vem da palavra movere, que em latim significa movimento. É você falar assim, cara, eu vou levantar e vou até ali porque eu tô com fome e ali tem uma comida. Se você tá satisfeito e tem uma comida ali, aquilo não te motiva. Aquilo não te faz mover até o local. Então, se você consegue gerar na pessoa a motivação para fazer, ela entender que aquilo faz parte de um todo, né? Uma pergunta que você já deve ter feito, eu já fiz e todo mundo tá assistindo a gente provavelmente já fez. Tá na aula e pergunta pro professor, para que eu vou aprender isso? E olha que oportunidade linda, João, de você chegar para a pessoa. Gostei da tua pergunta. Então vamos lá, antes de eu explicar, eu vou te ensinar por que você está aprendendo isso. O que os professores muitas vezes fazem? Fica quieto aí para passar na prova e não fica enchendo o saco. Ou porque tu fica tem que fazendo. saber. Porque sim. Então, de novo, para quem está aqui, né? Porque os assuntos se conectam. Você que tem adolescentes em casa, e você chegar e falar assim, você não vai dormir fora de casa porque eu mando nessa casa e tal. Ele pode fazer, uma vez que ele depende de você para comer e tal, mas não tem um respeito aí, é um medo. Então, quando você está ensinando alguém, você precisa mostrar que aquilo tem um fundamento, tem uma busca, você vai usar aquilo para alguma coisa. Porque senão fica assim, pô, assiste 10 horas de aula para saber. Isso não vai, a pessoa não vai fazer, a pessoa não vai aprender. E aí baixa a tua performance como ensinador, como professor. Sim. Então quando você consegue mostrar para uma pessoa, fala assim, ó, tá ligado lá quando você faz um investimento e você perde dinheiro? Eu vou te ensinar uma ferramenta aqui que vai te ajudar a entender quando a ação começa a dar sinais que ela vai cair. Meu irmão, se você conectou isso aí, pode dar 15 horas de aula que a pessoa assiste. Não tem, a gente não vê assim, pô, o cara tem 100 horas de conteúdo, fórmula de lançamento lá, a pessoa assiste aquilo tudo, velho. Que é uma cacetada de hora lá. Por quê? Porque, de alguma forma, ela entende o porquê que ela tá fazendo aquilo. Sim. Então, motivação, e aí a gente, de novo, se a gente for para neurobiologia, é o aumento de dopamina, é quando a dopamina fala assim, vai que isso aqui é importante, cara, você aumentou a dopamina de alguém, você acabou. É botar a ficha ali. Então, se ela entende o porquê que ela tá ali... Então, por exemplo, nós aqui estamos motivados a fazer isso. Você quer ouvir o que eu tenho para falar, eu quero estar aqui trocando essa ideia com você, né? Essas, entre aspas, provocações que você faz, por quê? Por que o cérebro faz isso e tal? Isso fala assim, nossa, é um desafio responder essa pergunta, dopamina sobe e aí eu quero falar, e aí a hora que a gente já vê, pô, sei lá, olha, a gente tá quase uma hora aqui... Eu acabei de olhar e nem parece. Trocando ideia. Sim. Por quê? Por causa da motivação. E, de novo, dopamina, ela altera a tua percepção de tempo. 5 minutos na fila do banco, o exemplo é ruim esse aqui, porque jovem, banco é um lugar que a gente ia, ficava na fila e tal. Na fila do cinema, esperando. Isso, 5 minutos na fila do cinema, 5 minutos esperando o carro do aplicativo, é diferente de 5 minutos na festa. Só que 5 minutos é 5 minutos em qualquer lugar. Só que a nossa percepção de tempo ela é alterada pela dopamina. Não tem aquela frase, tudo que é bom dura pouco? Sim. Por quê? Porque quando você tá bem... Agora, cara, fica uma hora que nem a gente tá aqui trocando ideia, que tá mó legal, que a gente não tem percepção de tempo, preenchendo relatórios de coisas que eu preciso analisar. Cara, parece que eu tô 50 horas. Então, quando você gera essa conexão, você gera essa dopamina, você gera a ocitocina, que é uma coisa social, que as pessoas se conectam. Quando você primeiro resolve isso, aí você se conectou com as pessoas. Aí você vai começar a dar meta, a dar prazo, a colocar... Tem Antoine Saint-Exupéry lá, o criador do Pequeno Príncipe, ele tem uma frase, que de novo também não vou usar aspas porque eu não lembro a frase exatamente, mas o conceito da ideia é assim, não ensine um homem a pregar madeiras na construção de um navio, ensine ele a desbravar a imensidão dos mares. Então o cara tá pregando a madeira porque pregar madeira é importante pro todo. Né? A gente não tá aqui conversando num podcast. A gente está num projeto muito mais amplo.
Tem muito mais coisa acontecendo. Só que um tem que apertar o botão ali da gravação, um tem que limpar, um tem que trazer água, um tem que arrumar a lâmpada. Todo mundo tá em prol de uma coisa maior. Então, se eu não consigo fazer essa pessoa entender isso, ela acha que o papel dela é apertar botão, é bater o prego, motivação vai lá no chão. Eu vi uma vez uma coisa que me chamou muita atenção nessa ideia, que é assim, pegaram pessoas da Cruz Vermelha que ligavam pedindo doação. A pessoa liga lá, você pode doar para a Cruz Vermelha e tal. E aí as pessoas doam, não doam, enfim. Pegaram a equipe de atendentes e levaram num lugar que as doações que elas conseguiram fizeram um projeto. Ó, aqui é um projeto para criança, a criança come aqui, essa família teve a casa destruída, foi reconstruída por causa da tua ligação. Meu irmão, imagina esse cara no outro dia trabalhando. Ele quer... O cara vai doar 50, ele fala, doa 100, porque eu já fui lá na casa, eu vi a criança que não tinha casa, agora ela tem casa. Então ela tá motivada. Dopamina no alto. E de novo, motivação não é vamos lá, é verbário, né? É essa coisa. Então quando você gera essa conexão, primeiro, porque é humano, aí você bota as ferramentas. Cara, isso é simplesmente fantástico. Assim, eu ficaria por horas te ouvindo. Isso de verdade clareia muito, principalmente eu sou um entusiasta, eu estudo muito, mas eu não sou um especialista como você, claro. Mas é muito legal você se validar, tipo assim, eu te ouvi falar, cara, eu pego a essência disso. Pô, peguei essa sacada disso, vou adaptar isso para aquilo. Eu acho que esse é o principal, uma das coisas que eu mais amo em ouvir podcast. É isso que a gente tenta incentivar vocês, galera. Pega isso aqui que tu aprendeu, anota, reassiste e aplica. Não, se não aplicar, não serviu pra nada. Falamos, matou. E usando esse gancho de motivação, eu te contei toda a história, os bastidores, sobre o porquê do nome do podcast. São aqueles momentos em que você precisa se olhar no espelho e falar, cara, foi tu que escolheu isso aqui, pois vai lá e faz. E muitos desses momentos até falta motivação. Me conta um momento da tua vida aí que foi tu olhou no espelho e falou, cara, eu que escolhi seguir por isso aqui, seguir por neurocomunicação, seguir essa carreira, eu vou lá e vou fazer. Qual foi esse teu momento? Cara, eu venho de uma história no empreendedorismo que é o seguinte, eu quebrei 3 empresas na sequência. 3 empresas. Quebrei assim, cortaram a luz de casa, o oficial de justiça tomou tudo, bloqueou conta, nossa. Fiquei com uma dívida de 5 milhões de reais. O dia que eu entreguei, porque quando você quebra, você não quebra, hoje eu quebrei, você vem quebrando, né? Bloqueia a conta, vem acontecer, não tem dinheiro, corta a luz, vai acontecendo. Mas tem um fato, um dia, que ele é o dia determinante, que é o dia que você entrega a chave do seu escritório. Você fecha ele pela última vez, tranca, vai lá na imobiliária e fala, tô devolvendo. Esse é o dia que a empresa fechou, né? De novo, ela já fechou há muito tempo atrás, mas ali é uma simbologia. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pro meu pai, pô, quebrou e tal. Meu pai falou, você quebrou 3 empresas, o que você vai fazer agora? Eu falei, vou abrir a 4ª. Porque é o que eu sei fazer, eu não sei fazer outra coisa. Eu não vou trabalhar numa empresa, tal, não é o meu perfil. Sim. É importante para a sociedade, mas não é o meu perfil. Abri uma 4ª empresa. Essa empresa, ela me realizou todos os meus sonhos de empreendedor. Ela dava lucro, eu abri lá do zero, ela tinha 402 funcionários. Nossa. Ela tinha faturamento milionário, eu tinha carro alugado, eu tinha convênio, eu tinha tudo isso que a gente fala assim, por que você quer empreender? Onde você quer chegar? Eu quero ter de boa, a empresa dar lucro, crescer, ter muito funcionário, ser reconhecido, lá. Cheguei nesse lugar. Aí eu cito aquela música do Raul Seixas, por que foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. E eu tava com a minha vida pronta, empreendedoristicamente. E eu falei, mano, eu vou ter um AVC aqui, velho. Esse lugar não é pra mim. E vou falar, tinha 2 sócios, 2 caras incríveis, funcionários incríveis, tudo legal. E é pior assim. Porque quando você quebra, você fala, agora eu vou dar uma tacada final. Porque não tem nada mais... Não. O duro é você tomar uma decisão quando tá tudo dando certo. Mas você não tá feliz. Você não tá. E aí, cara, um dia eu dou aula numa universidade, no Instituto Maior de Tecnologia, que é uma referência em engenharia, né? E os caras, quando eles me chamaram pra dar aula, a aula era à tarde. Tipo, 3 da tarde. E ela era o conflito. Eu não tinha como trabalhar na minha empresa e dar aula.
E aí eu chamei os meus sócios e falei pra eles assim, ó, eu tô num projeto, eu vou dar aula, etc, etc, e eu tô vendendo minha parte da empresa. Nossa. Os caras falaram, tá maluco? Pirou. Falou, tira férias, mano. Vai descansar. Você tá louco. Você vai dar aula, você tem uma empresa, professor não ganha nada. Aquelas histórias que a gente ouve. Eu falei assim, ó, eu agradeço de coração, velho, porque ali os caras não foram meus sócios, foram os meus amigos. Uhum. Não, Willi, você não tá bem, pensa direito. Falei, cara, a minha decisão tá tomada. Eu agradeço a tua preocupação, mas assim, ó, eu vou definir um dia, não vou vir mais. Assim, eu não quero mais, tá aqui. Sabe? Aí negociamos, vendi minha parte pros caras. Isso me custou um casamento. Porque a minha ex-esposa, e assim, não é obviamente falando mal aqui, mas assim, tinha outra visão, que aquilo era importante continuar. Mas eu falei, cara, minha saúde vale mais. E aí, assim, eu vendi a empresa dia 1º de fevereiro e me divorciei dia 13 de fevereiro. Nossa. Meu irmão, eu entrei uns 2 meses assim, eu já não sou um cara gordão, né? Eu sou um cara magrão. Eu perdi 12 quilos de ansiedade. Sabe aquela ansiedade de corroer, assim? Perdi 12 quilos, cara. Fiquei só a tripa, assim. De ansiedade, de falar assim, mano, será que eu tô... Sabe assim, eu quero estar aqui, mas eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa. E aí, quando você me contou a história, é o bagulho assim, já foi, mano. Já vendeu a empresa, acabou o casamento. Agora não tem mais volta. Sim. Andar pra trás nem pra pegar impulso. É pra frente. Então agora é o seguinte, dar aula numa escola, tem que dar aula em 10 pra pagar as contas. E aí a coisa foi andando, cara, numa velocidade incrível. Eu comecei a dar palestra e tal. No mês de outubro de 2019, isso foi em fevereiro de 2019. No mês de outubro de 2019, eu dei 22 palestras. Tá voando. Conseguindo colocar ideia, vender, etc e tal. Aí, tipo assim, outubro arrebentando, novembro arrebentando, dezembro arrebentando. Eu dei minha última palestra dia 23 de novembro de 2019, naquele ano. 23 de novembro, dia 23 de dezembro. Eu falei pro cara assim, mas eu não tenho agenda. O cara falou, que dia você pode? Eu falei, mas só dia 23, que é tipo o último dia. Ele falou, então pode ser dia 23. Fez o evento dia 23 para que eu pudesse, né? E ganhando bem, pá. Dei a palestra dia 23. Saí da palestra com a mala, embarquei para Dubai. Passei o final do ano em Dubai, passei janeiro em Dubai, fui dar um rolê na Europa. Sim, ó. Agora é voltar pro Brasil e 2020 arrebentar. Março de 2020, pandemia. Perdi 95% do meu faturamento de março para abril. Do meu faturamento de março para abril, perdi 95%. Quantos produtos digitais eu tinha? Nenhum. Eu não tinha rede social. Meu Instagram era assim, tô aqui com o João fazendo palestra, foto e colocava no feed. Só. Isso era a minha rede social. Tinha nada, não tinha nada. Aí eu inventei um curso, coloquei na Hotmart, inventei assim, em 15 dias, porque, mano, vão cortar a luz de casa de novo. Aí eu voltei naquele lugar de quebrar, de desmoronar tudo que você construiu. Mas quando você tem esse propósito definido, eu falava, mano, eu vou morar debaixo da ponte, velho. Mas é isso que eu vou fazer. E aí eu inventei um curso, mano. Inventei. Aí era assim, vendia 100 conto, pagava a conta de luz. Vendia 50, pagava a conta de água. E eu fui fazendo. Aí a coisa deu tão certo no online que quando voltou a pandemia, já fica até meio preguiçoso. Falar, ai, mano, não quero mais fazer. Será que eu vou voltar presencial, sair na rua, pegar trânsito, né? E aí o que foi bom nisso tudo, né? Claro, a pandemia foi uma coisa muito triste na história da humanidade, todo mundo perdeu pessoas queridas, né? Mas no meu caso, a pandemia também ela me deu uma outra vertente que hoje eu consigo andar no digital, mas eu consigo andar no presencial, no físico, né? Então, assim, foram talvez alguns momentos de vai lá e faz, mas eu acho que também o vai lá e faz é uma coisa de você saber para onde você está indo. Tem aquela frasezinha batida da Alice no País das Maravilhas, que ela pergunta pro gato, para onde essa estrada vai? Onde você quer ir? Ah, não sei. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então se eu falo, cara, é o seguinte, eu vou ensinar neurocomunicação para as pessoas.
e acabou. E tá definido, e não tem plano B, e não tem outro jeito, é isso que eu vou fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Então, eu vejo que foram esses momentos. Sim. O momento de sair da empresa, o momento da quebra na pandemia, o momento de começar o online, porque naquele momento assim, mas eu não sei fazer online. Meu irmão, não tem não sei. Perfeito. Ou é fazer online, ou morre de fome. Tem essas duas opções. Qual que você vai querer? Então eu vou fazer. E entra lá e aprende a colocar vídeo na plataforma e tal. Então eu vejo que foram esses... O vai lá e faz, ele foi se acumulando, assim. Cara, simplesmente E deu isso, cara. E assim, ó... Sei lá. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje tu é realizado com aquilo que tu faz. Isso é incrível. Incrível. E a gente vê nos teus olhos, a gente vê na tua comunicação. Eu também falo de uma forma muito apaixonada do que eu faço. Então isso é incrível. Gente, eu queria falar mais 2 horas com o William aqui, juro. Mas, infelizmente, temos que encerrar. Mas vamos, numa segunda temporada, talvez, trazer o William de volta aqui pra gente conversar. Editor, pega esse corte aí, meu. Se ele não me chamar de novo, a gente cobra no Maravilha. corte. William, como é que a galera te acha nas redes sociais? William Borghetti, você me acha em todas as redes. TikTok, Instagram, YouTube, Orkut, ICQ, todas as redes aí. E se... William Borghetti, é ruim de escrever e tal. Neurocomunicação. Se você abrir lá o Instagram e colocar neurocomunicação, minha conta é a primeira que aparece. Fantástico. Então me acha fácil. É um branding fácil aí. Galera, foi incrível esse papo. Realmente dá uma vontade absurda de continuar aqui por horas, de verdade, porque é um assunto que eu amo e que com certeza gerou muito interesse pra galera, que é o nosso público-alvo aí. Se vocês começarem a estudar neuromarketing, neurociência de uma forma geral, vocês vão entender tudo por trás de tudo que a gente faz de marketing digital. Tudo que faz por causa de vendas e entender a pessoa, o comportamento. Isso é incrível. Então é isso, meus amores. Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência, né? E vejo vocês no nosso próximo podcast. Fiquem com Deus e até a próxima.